Então a gente fala agora como é um pouquinho do vestibular como um todo e dentro dele onde se insere a redação, tá certo? O vestibular da Unicamp ele é composto de duas fases e existem algumas mudanças importantes para este ano de 2021. Tá? Essas mudanças estão bem destacadas ali no site da Unicamp, no site da Conveste. Então, quem prestou já vestibular em 2020, talvez venha notar algumas mudanças nesse ano. O que mudou? A primeira fase ela é uma fase de questões objetivas. Até o ano passado eram 90 questões objetivas, passou a ser agora 72 questões objetivas. E o tempo de realização é de 4 horas, eram 5 horas. A segunda fase é constituída de provas com questões dissertativas, distribuídas em 2 dias. E são convocados para a segunda fase os candidatos que obtêm 550 pontos ou mais na primeira fase. E assim, eu não vou dar muito mais detalhes sobre isso, né? Você pode voltar ao site da Unicamp e observar isso, mas tem um monte de detalhezinho sobre o cálculo da pontuação e classificação para a segunda fase, segundo cada área, segundo cada curso. Para quem gosta de matemática, sobretudo, ali é uma coisa bastante complexa e, ao mesmo tempo, rica, né, para garantir que o processo seja justo, competitivo, entende? Você pode voltar ao site da Unicamp e verificar esses detalhezinhos. O que interessa saber, então, é que, sobretudo, essa primeira fase ela é eliminatória. Se você não atingir 550 pontos, você não vai ser chamado para a segunda fase. E vai ser na segunda fase que a gente tem a redação. Essa é uma outra mudança também, não deste ano, mas de ano anterior, que a redação ela era na primeira fase da Unicamp até, não sei se 2014 ou 15, se eu não me engano, tá bom? Como são os 2 dias de prova da segunda fase, que é o momento que vai aparecer a redação? Então, a segunda fase ela é constituída de provas de questões dissertativas distribuídas em 2 dias. No primeiro dia, você tem, então, a prova de redação. Então, você tem uma redação e você tem 10 questões dissertativas. 8 questões de língua portuguesa e literatura dissertativas, tá? Muitas vezes com itens A e B. E você tem 2 questões, esse inter aqui é interdisciplinar. Interdisciplinar de inglês com ciências da natureza e outra questão interdisciplinar de inglês com ciências humanas. Então, quer dizer, as questões de inglês da Unicamp nessa fase dissertativa, elas são combinadas com conhecimentos aqui de algumas áreas, né, de ciência da natureza e ciências humanas. Então, não estranhe se aparecer ali um texto de um artigo científico em inglês para você ler e responder alguma coisa. No segundo dia da segunda fase, você faz a prova específica da sua área, né, que vai ter 12 questões dissertativas. De matemática, é obrigatório para todo mundo, 6 questões de matemática para todo mundo, e depois as outras questões dissertativas vão variar um pouquinho conforme a sua área. Então, portanto, é assim que se estrutura todo o vestibular da Unicamp e redação está aqui, no primeiro dia da segunda fase. E como era antes? Era igual a todo vestibular? Não. A Unicamp também já era um pouquinho diferente dos outros vestibulares. Por quê? Porque a Unicamp ela apresentava para o candidato 3 propostas de redação. O caderno de redação da Unicamp era um caderno enorme, enorme mesmo. Assim. Ele tinha, às vezes, eu não lembro de que ano, talvez 2009, tinha uma coletânea de 10 textos para o aluno ler. Dentro dessa proposta de redação havia 3 propostas diferentes. Era em torno de um único eixo temático, então aí pelo menos a coletânea era a mesma, e o candidato escolhia apenas uma para desenvolver. E o candidato sabia de antemão o que seria solicitado para ele escrever. E havia a proposta de 3 gêneros. Ele podia fazer, então, uma tradicional dissertação escolar, podia fazer uma carta argumentativa ou fazer uma narrativa. Então tinha uma única coletânea com 3 propostas. Isso foi durante vários anos no vestibular do Unicamp, então o candidato sabia e ele escolhia o que ele acreditava ser mais fácil para ele. Somente os candidatos que atingiam 50% de acerto nas questões dissertativas é que tinham o seu texto avaliado.
No mesmo dia, ele fazia também 12 questões dissertativas de língua portuguesa, tinha duração de 4 horas, e a redação tinha peso aqui de 50% na primeira fase e 10% na nota final. Tá? Então, era assim o vestibular do Unicamp até 2010. Desde então, de 2011, eu vou resumir para vocês que é desde 2011, mas teve uma mudançazinha ali entre 11 para 12, e depois lá em 2015 teve outra alteraçãozinha, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes dessas alterações históricas aqui. Vamos falar aqui a grosso modo do que vale a pena falar de 2011 para cá, porque corresponde ao que vocês vão enfrentar neste ano. Desde 2011, então, a gente tem duas propostas de assuntos diferentes para execução obrigatória. O candidato agora, ele tem que executar obrigatoriamente 2 textos. Eu disse que não ia dar muitos detalhes, mas eu vou dizer esse detalhe. O primeiro ano, se eu não me engano, só o primeiro ano, em 2011, o aluno tinha que escrever 3 redações. Eu acredito que eles perceberam que isso era uma coisa sufocante, massacrante para o aluno. Tá? Então, aí no ano seguinte, passou a ser uma proposta com 2 redações. Então, o aluno tinha que escrever 2 textos. Tá? E continua assim até hoje. E essas 2 redações que o aluno escreve são de gêneros textuais distintos. Não há lista prévia de gêneros. Como eu disse agora há pouco, é inusitado, pode cair qualquer coisa dentro de possibilidades de textos com os quais o aluno tem contato na sua vida social e na sua trajetória escolar. Tá? Então, é lógico que não vai aparecer nada de muito absurdo ali. Mas não há lista prévia de gêneros. Pode cair, então, textos da esfera jornalística, uma crônica, um artigo de opinião, uma carta de leitor, que cai bastante, um trecho de reportagem, uma notícia, uma sinopse de filme, sei lá, uma resenha. Podem cair textos da esfera publicitária, um texto de campanha publicitária. Podem cair textos da esfera escolar, ou seja, pedir para você fazer um relato de pesquisa escolar, pedir para você fazer uma resposta a uma questão dissertativa de história, pode pedir para você escrever ali, já caiu uma vez, um texto de orador de formatura. Suponha que você é um orador de formatura da sua turma de terceiro ano de ensino médio, então você tinha que fazer o texto ali para ser lido no momento da cerimônia de formatura. Então, para vocês verem como podem cair coisas muito diversas. Podem cair coisas da esfera pessoal, da esfera cotidiana, inclusive gênero oral. Uma vez pediu para que o aluno imaginasse a situação de estar no divã de um psicólogo e faria um relato ao seu psicólogo de uma fobia, de um medo. Então você precisava escrever esse relato que você faria a um psicólogo no divã. Esse texto não é um texto escrito, compreende? Se eu for imaginar realmente a minha situação lá no divã de um psicólogo, esse relato é um relato um pouco mais espontâneo, né? Ele é um texto na situação real não planejado. De qualquer forma, o Unicamp pediu para que você escrevesse esse suposto relato a um psicólogo relatando uma fobia. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma dimensão de que a coisa pode ser bastante inusitada. Mas dentro de um limite, como eu disse agora há pouco, de textos com os quais você tem contato na vida social, de textos com os quais você teve contato na sua trajetória escolar. Não há uma coletânea de textos. Cada proposta é constituída de um texto-fonte e o gênero a ser produzido é necessariamente diferente do gênero do texto-fonte. Então, quer dizer, pode aparecer lá para você refletir sobre o assunto, para motivar o tema, uma notícia, e pede para você escrever uma crônica. Aparece lá no texto-fonte uma reportagem e o gênero a ser produzido é um manual de instruções. Né? Aparece ali no texto-fonte um poema e você precisa produzir uma notícia. No mesmo dia da redação, você faz outras 10 questões dissertativas. Né? Aí você deve lembrar do outro slide, da outra parte da aula. E você faz, então, 8 questões de português e literatura, uma questão interdisciplinar de inglês e outra questão interdisciplinar de inglês, né? Com ciência da natureza e com ciências humanas. Você tem nesse dia o total de 5 horas para desenvolver as 10 questões dissertativas e a redação, então é um tempo razoável. E como é que é a pontuação?
A redação vale 12 pontos do total da segunda fase. A segunda fase compreende 2 dias, lembre-se, né? O dia 1, que é esse dia com 10 questões dissertativas, e o dia 2, e redação, e o dia 2, que são questões dissertativas de acordo com a sua área do vestibular para o qual você está prestando. Então a redação ela vale 12 pontos do total da segunda fase. Se a segunda fase vale 100 pontos, então, portanto, ela vale 12% de toda a segunda fase. Mas não é este cálculo que vai ser utilizado no final, na sua nota final. Ele é bastante complexo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é bom, como eu tenho feito para vocês nas outras aulas dos outros vestibulares, para você ter uma dimensão do peso que a redação tem no vestibular como um todo. Tá? Então vamos ver como isso funciona na Unicamp.